E aí, Namastê, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo à sexta aula do curso de Alimentação e Yoga. Bom, vamos lá, vou fazer um apanhado de tudo que a gente viu até agora. Na primeira aula eu falei, falei sobre a importância da alimentação na nossa saúde. Na segunda aula a gente viu como que o Yoga e o Ayurveda tratam a alimentação nos seus textos mais antigos. Na terceira aula eu falei sobre os riscos da gordura abdominal, na quarta aula a gente falou sobre os riscos do consumo de açúcar, na quinta aula, na aula passada, a gente falou sobre os riscos do glúten, e nessa aula, que é a sexta e última aula, a gente vai falar sobre a carne. É um assunto polêmico, né? A carne é polêmico por si só, mas principalmente no nosso ambiente, né? Ambiente das pessoas que praticam yoga, que são adeptas do Ayurveda e tudo mais, porque no nosso ambiente, muitas pessoas são vegetarianas ou veganas, ou seja, são pessoas que defendem não consumir carne e que abominam, às vezes, até o consumo de carne. Só que existem outras pessoas que defendem o consumo de carne, falam que carne é muito necessária para a nossa alimentação, para a nossa saúde. Então, no vídeo de hoje, eu decidi ser, assim como nos outros, totalmente imparcial. Ou seja, eu vou trazer dados, né? Informações sobre yoga, sobre Ayurveda, dados técnicos, sobre ciência, sobre ética e tudo mais. E dados a partir dos quais você pode decidir se você vai consumir ou não carne e se você for consumir carne, de que forma você vai consumir essa carne. Então eu tenho quase certeza que ninguém vai gostar desse vídeo, porque as pessoas que não querem consumo de carne não vão gostar das partes em que eu falo sobre os benefícios da carne. E as pessoas que querem o consumo de carne não vão gostar das partes em que eu falo sobre as desvantagens da carne. Bom, alguns assuntos vão ficar pendentes, né, depois desse curso. Então eu tinha até mencionado que eu ia falar sobre água, sobre consumo de agrotóxicos, de plásticos, mas esses assuntos eles são menores. E aí eu vou fazer vídeos menores, né? Vídeos de 5, 10 minutos para falar especificamente sobre esses três assuntos. A água é uma coisa super necessária, então falar um vídeo sobre isso, como a gente deve consumir e tal. E plástico e agrotóxico são duas coisas que a gente consome às vezes sem saber que está consumindo e sem querer consumir. Então também vou trazer algumas informações a esse respeito. E plástico, por exemplo, a gente consome como microplástico, às vezes ele está no solo, está na água, está nos próprios alimentos, está na própria carne, às vezes os animais eles comem plástico, esse plástico é passado para nós. Então vou fazer vídeos específicos sobre isso no futuro, ok? Bom, vamos lá, falar sobre carne. No nosso meio, né? Então, começar pelo yoga e pelo Ayurveda. No nosso meio, né, meio das pessoas que praticam yoga, que são adeptas do Ayurveda e tal, existe uma ideia, um mito, né, de que o yoga e o Ayurveda proíbem o consumo de carne. E não é bem assim, isso não é totalmente verdade. Então vou falar um pouco, gostaria de começar falando sobre isso. Então, vou falar sobre o yoga primeiro, né? O yoga começa a falar sobre alimentação no Bhagavad Gita, em que ele classifica, né, a gente viu na aula 2, os alimentos em três grupos, né, alimentos rajásicos, tamásicos e sáttvicos. No Bhagavad Gita, quando ele faz essa classificação, ele não faz a lista dos alimentos. Então ele não fala, olha, a carne é, sei lá, tamásica ou rajásica, o arroz, o feijão e tal. Ele não fala quais são os alimentos, ele só dá as características. Então, para não me perder, ao longo dos séculos, né, então o Bhagavad Gita ele traz as características dos alimentos e ao longo dos séculos, grupos de pessoas, de autoridades, de pessoas influentes dentro do meio do Ayurveda, do Yoga, se reúnem para classificar os alimentos de acordo com essas características que o Bhagavad Gita lista. Mesmo porque, naquela época, né, quase 2000 anos atrás, na Índia, existiam alimentos que hoje são comuns e que na época não existiam para aquelas populações. Então, por exemplo, eles não conheciam morango, framboesa, alface, couve de Bruxelas, acho que próprio arroz. Então, nós temos hoje alimentos que não eram conhecidos naquela época e aí esses grupos eles se reúnem de tempos em tempos para classificar os alimentos atuais nesses três grupos, alimentos rajásicos, sáttvicos e tamásicos.
E esses grupos, eles até reclassificam às vezes alimentos, né? Então, por exemplo, o gengibre inicialmente era classificado como um alimento rajásico, porque ele é picante, é uma das características do alimento rajásico. E ao longo do tempo, os grupos foram entendendo que não, que o gengibre ele é sátivico, então ele foi reclassificado. E existe um consenso de que a carne é tamásica. Então vou ler aqui quais são as características do alimento tamásico, de acordo com o Bhagavad Gita. O texto diz o seguinte, que alimentos tamásicos são alimentos cozidos demais, estragados, pútridos, ou seja, podres, poluídos e impuros. Então, me parece que isso não é característica de um alimento em si, mas sim o estado em que um alimento pode estar. Ou seja, alimentos cozidos demais. A carne, ela não é cozida demais. A carne in natura, ela é crua. Então, nós, no nosso processo de fazer comida, nós podemos cozinhar a carne e podemos cozinhar demais. Assim como podemos cozinhar demais o arroz, podemos cozinhar demais o feijão, qualquer outro tipo de alimento. Então, qualquer alimento cozido demais entra na classificação de tamásico. A carne em si, né, por si só, ela não é estragada, ela não é podre, não é pútrida. Né? A carne, quando ela está fresca, ela é boa para o consumo. Ou seja, esse entendimento, né, de que a carne ela pertence ao grupo dos tamásicos é um entendimento relativo. Quer dizer, esse grupo achou por bem classificar a carne como tamásica. Mas qualquer alimento estragado, qualquer alimento podre, é um alimento tamásico. A carne também, se você deixar a carne apodrecendo, né, seja dentro da geladeira ou seja no ambiente, né, então ela vai se tornar um alimento tamásico. Mas ela por si só não é tamásica. Então, o que eu quero dizer é que o yoga nunca listou, né, nunca disse, olha, a carne é tamásica, ou seja, ela não deveria ser consumida. Isso foi feito por grupos, por autoridades dentro do mundo do yoga, do Ayurveda, ao longo do tempo. No yoga atual, as pessoas ortodoxas, ou seja, as pessoas que seguem à risca o yoga, são adeptas de uma alimentação lacto-vegetariana, ou seja, são pessoas que se alimentam de vegetais e o único produto de origem animal é o leite e seus derivados. Então nós temos inclusive a manteiga ghee, que é maravilhosa e tal, que é usada na culinária do yoga. Então, em geral, as pessoas que praticam yoga são lacto-vegetarianas. Mas não existe nada nos textos clássicos que proíba o consumo de carne para quem faz yoga. A única coisa que proíbe é o ahimsa. Ahimsa é o princípio, né, um princípio, né, do praticante de yoga de não violência, ou seja, de não causar sofrimento a outro ser. Então, se eu como carne, eu preciso necessariamente matar um outro ser. E isso vai causar sofrimento a esse ser. E por isso eu não deveria comer carne, porque eu não posso matar esse outro ser. Mas, pensando que a alimentação do yoga é lacto-vegetariana, a produção do leite também causa muito sofrimento aos animais. Então, as vacas, né, para a produção de leite, elas precisam ser presas, elas precisam engravidar todo o tempo, né? Então, existe um método, inclusive usado em ashrams lá na Índia, né? Eles têm vacas, né, de sua propriedade e elas são engravidadas, né, de propósito para que elas tenham o bezerro. E aí esse bezerro ele é afastado da mãe e o leite ele é retirado. Então, olha quanto sofrimento. Quer dizer, o animal ele fica preso, ele engravida, né, tem uma gravidez causada propositalmente. Aí o bezerro, né, que é o filhote, não pode mamar porque esse leite tem que ser retirado. E esse animal ele fica a vida inteira lá para dar leite, né? E quando a vaca ela atinge uma certa idade, que ela já não tem capacidade mais de dar leite, os ashrams vendem essa vaca. E aí eles vendem geralmente para empresas que vão fazer o abate, né? Que vão matar. Então eles falam, olha, eu não tenho nada a ver com isso, não sou eu que estou matando. Mas indiretamente sim, quer dizer, você tem a responsabilidade, né? O ahimsa e o karma, né? Eles falam sobre isso, quer dizer, as minhas ações eu sou responsável pelas coisas, né, que eu faço, mesmo que eu não tenha feito diretamente, mas eu sei o que está acontecendo. Então, se eu vendo uma vaca para uma empresa que vai fazer o abate, indiretamente, né,
eu diria até que diretamente, eu sou responsável pelo abate também. Então eu também estou causando sofrimento no animal. Então, isso é dentro do yoga, e o Tantra, que é um desenvolvimento tardio, né, do yoga, que é, vamos dizer, da fase medieval do yoga. O próprio Tantra, ele tem um rito em que as pessoas comem carne. Então é um rito que muita gente tem que passar, e ela tem que fazer 5 coisas proibidas, né? Que a gente chama de 5 M's, porque em sânscrito todas essas coisas começam com M. Essas coisas são o madhya, o vinho, então a pessoa toma vinho nesse rito, mamsa, que é a carne, então ela come carne, matsya, que é o peixe, então vai comer peixe também, que para mim é carne, igual, né? Para mim, eu trato como carne tudo que é corpo de animal. Carne de vaca, carne de porco, carne de peixe, carne de frango, etc. Né? Então, em sânscrito é separado, né? Mamsa é carne de vaca e matsya é carne de peixe. A pessoa tem que comer mudra, que são grãos tostados, e tem que fazer maituna, que é o ato sexual. Então, existe esse rito dentro do Tantra, que pertence ao Yoga, em que a pessoa tem que comer carne. Então, não é proibido comer carne no yoga, não é uma coisa assim, é proibido. Não, existem essas questões, quer dizer, não existe nada escrito falando sobre essa proibição, existe o ahimsa, mas por outro lado o consumo de leite também fere o ahimsa, e existe o ato, o rito, né, dos 5 M's dentro do Tantra, em que a pessoa necessariamente vai ter que comer carne de vaca e carne de peixe. Como que é no Ayurveda? O Ayurveda não proíbe o consumo de carne. Então o Ayurveda, ele lista vários alimentos, ele lista carnes também como alimentos que a gente pode comer. E o que o Ayurveda faz, ele coloca nas listas, né, alimentos que são melhores ou piores para a digestão. Porque o foco do Ayurveda, como a gente viu na aula 2, é que eu tenha Agni, né, o fogo digestivo, que eu tenha uma digestão muito boa. Então ele diz, olha, alguns alimentos são bons para a digestão e outros não são tão bons assim. Então ele lista, por exemplo, carne de antílope como uma carne muito boa para a digestão. Ou seja, ele não está proibindo o consumo de carne. Agora ele diz que a carne de vaca não é tão boa assim, né? A carne de vaca não faz bem. E isso, até hoje, né, a gente tem evidências de que a carne de vaca, ela não, dentre as carnes, ela é uma carne um pouco mais perigosa para consumo. E o Ayurveda também, ele lista produtos que são permitidos, mas cuja mistura não é legal. Então, ele fala nas listas, né, que não é legal misturar carne com leite e seus derivados. Ou seja, nós não deveríamos, né, de acordo com o Ayurveda, consumir filé à parmegiana, cheeseburger, né, onde você tem a carne de boi misturada com o queijo. Isso não é legal para a nossa digestão. Mas ele não diz, não pode consumir carne, ele só fala, olha, se você misturar carne com leite e seus derivados, isso pode prejudicar a sua digestão. Então, é mito, né, essa questão de que o Yoga e o Ayurveda proíbem o consumo de carne. Agora, como que é a carne para a nossa saúde, né, em termos científicos, né, o que a gente sabe através das pesquisas e tal? Bom, em primeiro lugar, a carne ela tem muita coisa a seu favor, né? Quer dizer, a carne, ela tem muitos nutrientes. Ela tem proteína, ela é riquíssima em proteína, né? Praticamente 27% da carne é proteína. Por isso, ela aumenta a nossa saciedade. Quer dizer, quando eu como proteína, eu fico com menos fome, então me alimento melhor, né? Por ter menos fome, eu consigo manter o meu peso corporal, consigo pensar melhor, fazer escolhas melhores para minha alimentação e tudo mais. Então ela traz saciedade, traz muitos nutrientes, e dentre esses nutrientes ela traz a vitamina B12, né, que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Existe uma separação entre os vegetarianos e os veganos, né? Os vegetarianos, eles costumam consumir leite, seus derivados e ovos. Então, são produtos de origem animal. Então, esses produtos, leite e ovos, têm vitamina B12. Então, quem é vegetariano consegue suprir a vitamina B12 através do leite e dos ovos. Quem é vegano, quer dizer, não consome absolutamente nada de origem animal, fica com carência de B12. Né? Então, a pessoa precisa fazer uma suplementação de B12 para poder ter uma vida normal.
e a carne ela oferece a B12. Então a carne, ela, teoricamente, ela é muito boa para o nosso consumo. Agora, existem alguns estudos que sugerem que a carne possa ser carcinogênica, ou seja, ela pode provocar, né, um aumento dos casos de câncer. Em sua maioria, esses estudos são observacionais, ou seja, eles têm um fator de viés. O que isso quer dizer? Um estudo observacional é mais ou menos assim: eu pego uma população, sei lá, dos Estados Unidos, uma população da Itália lá que faz que tem a alimentação mediterrânea e uma população, sei lá, do Japão. E aí eu comparo essas três populações. E aí eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos, a incidência de câncer é maior. Isso é um estudo observacional, ou seja, como eles comem mais carne nos Estados Unidos, eu posso inferir que a carne ela provoca um aumento dos casos de câncer. Mas não é só a carne, né? Quer dizer, existem outras coisas que podem pesar nesse estudo e que às vezes não são levadas em consideração. Ou seja, o clima é diferente, o estilo de vida das pessoas é diferente, o resto da alimentação, quer dizer, além de comer mais carne nos Estados Unidos, eles também comem mais queijo, eles comem outras coisas e no Mediterrâneo eles comem mais tomate, comem mais azeite, comem mais peixe. Ou seja, não dá para dizer que a carne é realmente causadora de câncer, né? Então, esses estudos, eles são estudos que indicam, né, um caminho, mas que eles não conseguem provar. Eles não conseguem provar que a carne aumenta os casos de câncer. Mas houve um estudo da Universidade da Califórnia que identificou um ácido chamado ácido Neu5Gc. O nome é bem complexo, ele chama Neu5Gc ou ácido N-glicolilneuramínico e que ele existe principalmente na carne vermelha. E ele gera processos inflamatórios dentro do nosso corpo. Esses processos inflamatórios podem aumentar a incidência de casos de câncer. Então, esse foi o único estudo, né, que realmente chegou num ponto que parece que ele está acertando. Ele está falando assim, olha, realmente a carne, principalmente a carne vermelha, ela pode aumentar o risco de câncer. Por isso, né, pelos estudos não serem conclusivos e tal, a Sociedade Internacional do Câncer classifica a carne no grupo 2A, ou seja, ela é provavelmente carcinogênica. A gente não pode afirmar com certeza, mas provavelmente, né, existem evidências, talvez, ou algo que nos leve a pensar que a carne ela aumenta o risco de câncer. Além do câncer, a carne ela aumenta o risco de diabetes e de doenças cardiovasculares, porque a carne ela tem muita gordura saturada e isso entope os nossos vasos, então causa inflamação e causa uma série de problemas cardiovasculares ao longo do tempo. A dieta mediterrânea que eu citei, por exemplo, né, que ela é baseada em vegetais, em peixe, castanhas, nozes, aves e tal, as pessoas que usam essa dieta, elas costumam ter 30% menos incidência de doenças cardiovasculares em comparação com pessoas que têm uma alimentação ocidental, que a gente chama, né? Que é a nossa alimentação baseada na carne de vaca e queijos e tudo mais, né? Queijos fundidos, né? Que é diferente do queijo branco, por exemplo, que não é um queijo fundido, né? A mussarela, o cheddar e tal, são queijos fundidos que têm mais gordura saturada. Uma coisa que é importante, né, para a gente falar sobre os benefícios ou malefícios, né, do consumo de carne é saber como que essa carne foi produzida, ou seja, quem é esse animal e como que esse animal foi criado. Então, quem é esse animal? Então, em primeiro lugar, existem animais que são geneticamente melhorados entre aspas, tá? Na minha opinião, piorados, né? Melhorados em termos de lucro para a indústria, ou seja, o frango, né, que essas grandes empresas usam, ele é um frango importado dos Estados Unidos, do Canadá, e que ele tem mais carne de peito, né? Então, são frangos enormes, né? Que eles, em primeiro lugar, eles se desenvolvem muito rápido. Então, em geral,
um frango orgânico, ele leva 90 dias do nascimento até o abate. Então, se eu quiser criar um frango solto, né, na natureza e tal, eu vou demorar 3 meses para poder abater esse frango, para poder vender, para fazer comida. Esses frangos melhorados geneticamente, eles levam 36 dias, ou seja, é menos da metade do tempo. E aí são frangos que têm muita carne de peito e pouca perna, então às vezes eles nem aguentam o próprio peso, eles acabam quebrando a perna, eles não conseguem nem se mexer dentro da granja. E o boi também, ele tem essa melhoria genética, o porco, todos os animais têm, né? Então é importante a gente saber, né, se essa melhoria, entre aspas, genética, ela é boa para nós ou não. Como a gente viu na aula passada do glúten, né, a melhoria genética que foi feita no glúten destrói o nosso organismo, né? Então a gente tem que pensar se isso não acontece também com a carne. E como que esse animal é criado, né? Ou seja, o frango, né, ele é criado em granjas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, totalmente insalubres, os peixes também, né, que ficam num criadourozinho, né, numa área cercada dentro do mar, os bois e tal. E isso causa muitas doenças e por isso esses animais eles recebem uma dose muito alta de antibióticos. E esses antibióticos, quando entram no nosso corpo, eles podem fazer com que a gente fique resistente a muitas doenças. Então, isso, né, vai fazer muito mal para a gente a longo prazo. Além disso, esses animais, eles recebem também uma alimentação através de ração. E essa alimentação, muitas vezes, tem alimentos transgênicos, né, como soja transgênica, milho transgênico. E esses alimentos transgênicos, né, soja, milho, também são carcinogênicos, então eles causam câncer também. Então, pela alimentação do animal, a gente também indiretamente está consumindo aquilo e isso pode aumentar, né, o risco da gente desenvolver um câncer. Eu estava falando sobre alimentação, lembrei do salmão, por exemplo, né? O salmão da natureza, né, que não é criado, né, que ele vive solto na natureza, ele tem a carne vermelha por causa da alimentação que ele tem. Quando ele é criado industrialmente, né, ele não tem a mesma alimentação, então ele recebe uma ração que tem um corante que faz com que ele fique com a carne daquela cor. E esse corante também é carcinogênico, ou seja, é muito perigoso isso, né, porque tudo que é usado, né, na indústria da carne tende a ser carcinogênico, ou seja, a própria carne ela é carcinogênica por causa do ácido que eu falei, Neo5Gc, mas também o alimento, né, que o animal recebe é carcinogênico, o corante que ele recebe é carcinogênico, o antibiótico que ele recebe vai fazer mal para a gente. Então, a gente tem que prestar muita atenção em como esse animal é criado. As vacas, por exemplo, né, elas costumam ficar doentes, as vacas, os frangos costumam ficar doentes. Então, essas doenças também podem ser passadas para nós, né, porque a doença ela vai infestando aqueles animais, eles vivem todos juntos, né, num ambiente muito pequeno, e um vai pegando a doença do outro e isso pode passar para a gente mais para frente, né? A gente já sabe o que aconteceu com a Covid, né, que é uma doença de um animal que foi comido por uma pessoa e isso, né, acabou matando milhões de seres humanos, né? Existe um risco especial para carnes processadas. O que são carnes processadas, né? Uma coisa é a carne in natura. Então, por exemplo, eu pego um boi, eu tenho lá o acém, tenho, né, as carnes todas, eu não sei os nomes. A carne processada é quando eu transformo a carne dele em um outro tipo de produto. Então, presunto, salame, salsicha, linguiça, né? Tudo isso é carne processada. Essas carnes elas têm um alto risco de desenvolvimento de câncer, porque elas têm muitos componentes, né, que são cancerígenos. Um deles é o hidrocarboneto aromático policíclico, que ele passa a existir, né, dentro desse produto quando esse produto ele é submetido a altas temperaturas.
E isso é importante para nós, porque quando a gente come carne in natura, a gente também costuma fazer isso, né? Então muita gente gosta de comer churrasco. Então você coloca lá a carne na grelha, né? E aquilo lá com o fogo em contato direto com a carne vai provocar, né, o desenvolvimento desses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que são cancerígenos. Quando você coloca a carne numa chapa e deixa, né, aquela carne tostando, quando você sela a carne, né, quem cozinha, né, quem sabe cozinhar, sabe que quando a gente vai fazer carne, o interessante é você selar a carne, né? Então você vai criar uma crosta na carne para poder manter a umidade dentro da carne, né, para ela não ficar uma carne esturricada, seca e tal. Só que quando você sela a carne, você está aumentando o fator carcinogênico dessa carne. Além do mais, né, esses produtos que são carnes processadas têm muito sal, muita gordura, gordura saturada, muitos conservantes, muita fumaça, muito nitrito, né, e tudo isso é carcinogênico. Tudo isso provoca câncer. Então, o defumado, por exemplo, eles colocam a carne dentro de um container, pendurada, né? E aí, numa entrada, né, de ar desse container, eles vão colocar madeira, põe fogo nessa madeira, então isso vai gerar bastante fumaça, põe fogo e põe água, né? Molham, né? Então vai ficar uma madeira molhada, que vai começar a soltar fumaça, e põe um ventiladorzinho, esse ventiladorzinho vai ficar soprando a fumaça para dentro do container. E essa fumaça é altamente cancerígena. Então, se você quer consumir carne, eu recomendo que você pare imediatamente de consumir carnes processadas, né? Então, de novo, né, presunto, salame, linguiça, salsicha, tudo isso faz muito mal para a nossa saúde. Bom, essas carnes processadas, elas têm um apelo comercial muito grande porque elas são mais baratas e são muito práticas, né? Então, na cozinha, né, quando eu quero, ao invés de, sei lá, pegar um frango in natura, né, cortar os filés e tudo mais, eu pego lá um nugget, alguma coisa do tipo, aquilo lá já está semi-pronto, aí eu ponho no micro-ondas, ou eu ponho numa frigideira, ou num air fryer, 5, 10 minutos está prontinho, né? Então é muito prático, muito barato, só que faz muito mal para a nossa saúde. Se você olhar a lista das coisas, inclusive, que tem no nugget, é assustador, né? E além disso, né, essas carnes processadas, elas aumentam, né, o risco de doença renal, de doenças cardiovasculares e câncer, como eu já tinha falado. Bom, colocando isso tudo à parte, né, existe uma questão que é questão ética, ou questão ético-ambiental. Vou falar das duas coisas, né? Ética por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos detentores de uma coisa que nenhum outro animal tem, que é a tecnologia. E através da tecnologia, nós dominamos a natureza de uma forma geral. Nós dominamos o planeta Terra e estamos tentando dominar os outros planetas também. Só que esse poder que nós temos não nos dá direito de subjugar os outros animais. Ou seja, nós temos poder em relação aos outros animais, que é um poder tecnológico, inclusive, né? Mas nós não deveríamos usar esse poder contra eles. E as carnes que a gente come são sempre, não sei se você já reparou, são sempre carnes de animais que são muito dóceis. Por isso que a gente come carne de vaca, carne de peixe, carne de frango, porque são animais dóceis, são animais fáceis de você controlar. Então, sei lá, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, quando o homem não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, quais eram os animais mais fáceis para ele comer? Esses animais que são dóceis, né? Então você tranca ele num lugar, ele aceita, aí você vai lá matar ele, aceita, né? Não sei se você já viu alguém matando um porco, né? Tadinho do porco, ele não oferece resistência praticamente nenhuma, né? O frango também. Então, são animais que são muito vulneráveis e nós usamos o nosso poder, o poder humano, contra esses animais. Isso eticamente é condenável. Nós usamos esse poder para... Desculpe. Nós usamos esse poder para prender esses animais, né? Então eles vivem em cativeiro durante a vida inteira, em condições insalubres, e depois para matar esse animal e comer. E as condições são insalubres mesmo, né? Então o frango, por exemplo, numa boa granja, né? Quer dizer, uma granja
de qualidade superior, eles colocam 10 frangos num metro quadrado, ou seja, 10 frangos em 1 metro quadrado é muito frango. E nas granjas mais de qualidade inferior, vamos dizer assim, eles colocam muito mais, então os frangos eles não conseguem nem se mexer. E isso é feito de propósito, para o frango não se mexer, porque quanto mais o frango se mexe, mais ele desenvolve musculatura, então a carne vai ficando dura, né? O frango orgânico ele é mais duro por causa disso, né? Ele tá solto, né? Então ele vai andando para lá e para cá, é como se ele estivesse numa academia de musculação. Está andando, está se exercitando, então o músculo dele começa a ficar duro, a carne dele é dura. O frango de granja ele fica o dia inteiro parado, então é aquela carne que não tem músculo nenhum, aquela carne mole, suave, macia, né? Então isso é feito de propósito, mas isso causa muito sofrimento para o animal. O frango, logo que ele nasce, ele sofre uma debicagem, então existe uma máquina que queima o bico dele e corta, né? Através desse queimado, né? Ele corta a ponta do bico para ele não poder se machucar, para não poder machucar os outros. E aí, com esses espaços muito reduzidos, eles vão se machucando, machuca a perna, machuca a asa. Então é uma coisa assim muito desumana. A luz das granjas fica ligada 24 horas por dia para eles poderem se alimentar mais rápido, né? Então, se a luz ficasse apagada, o frango ia dormir. Como a luz fica acesa 24 horas por dia, eles ficam comendo 24 horas por dia. E aí eles crescem mais rápido, mas imagina o estilo de vida, né? A qualidade de vida que eles têm. E o abate, eu já... Desculpa. Eu já trabalhei em indústria de abate de carne, infelizmente, né? Muitos anos atrás, hoje eu não trabalharia, mas eu já vi de perto como que é feito o abate, né? É uma coisa muito cruel mesmo. Os animais, quando eles chegam para o abate, eles sentem, eles já sabem que eles vão ser abatidos. Então, o silêncio que existe, assim, é uma coisa assim impressionante. Então, eu vou contar um pouco do abate do frango. O frango, ele é pendurado de ponta cabeça, né? Então, ele é pendurado e ele é levado, né, por uma esteira, né? E aí, essa esteira, ela mergulha o frango numa água com corrente elétrica. Então, ele recebe um choque, ele fica meio atordoado. Logo em seguida, quando ele sai dessa água, ainda está meio atordoado, a garganta dele é cortada. E ele ainda está vivo. Então, ele continua respirando e o sangue saindo pela garganta. Isso dura uns minutos, assim, dura uns 2, 3 minutos. E depois ele é mergulhado numa água escaldante a 52 graus. E aí eu já não sei se ele está vivo ou se ele está morto, mas de qualquer forma é um processo muito desumano. Acho que todo mundo, eu sei que é impressionante, né? Falar, eu não vou mostrar cenas, né? Falar já é impressionante, eu acho que todo mundo deveria ver esse processo para saber como que é, né, antes de comer carne. Porque quando a gente recebe a carne, a gente não associa aquele pedaço de carne àquele animal que foi morto. A gente não associa todo o processo que aconteceu, a criação dele, o abate e tudo mais, né? Então vem aquela carne, o frango feliz da fazendinha, tem a foto lá da fazendinha com o sol nascendo atrás da montanha, o frango lá todo alegre, o peru, né, de uma grande empresa famosa do Brasil, né, que no Natal aparece nas propagandas, está super feliz. Só que não, né? O peru ele está vivendo torturado a vida inteira e depois assassinado, né? Então, numa condição muito desumana. Então, é importante para a gente ter noção de como que é esse processo. E os outros animais também. O porco também tem um processo muito parecido de abate e tal. Então, isso seria um motivo ético para a gente não consumir carne. Agora, existe um outro motivo que é ético ambiental, né? Então, nós, ao comer carne, nós somos responsáveis pelo aquecimento global. A pecuária, né, a criação de gado, é um dos maiores fatores, né, maiores causadores do aquecimento global. Então, eu trouxe aqui alguns dados. Então, desmatamento, por exemplo. Metade da terra habitável, ou seja, metade da terra que poderia ser usada, né, por nós humanos no planeta Terra, é usada para pecuária. É usada para agricultura. E a maior parte dessa terra é usada para pecuária, ou seja, para produção de pasto para o boi ou de soja, milho, que vai servir de ração para esse boi. Então,
Veja, a maior parte das terras que tem agricultura, né, que são metade das terras habitáveis do planeta, são usadas para a produção de boi, né? E o boi, ele, no processo de digestão, ele solta no ar gás metano. E esse gás metano é a segunda maior causa, né, do buraco que existe na camada de ozônio que protegeria a Terra dos raios solares. Ou seja, a produção de boi, principalmente, ela é um dos maiores causadores do aquecimento global. As tragédias que a gente teve, que foram, por exemplo, a tragédia do ano passado no litoral norte de São Paulo, na Barra do Saí, Marizia, São Sebastião, em que os morros praticamente derreteram, né, e as casas foram caindo, morreu um monte de gente. E agora essa inundação que teve no Rio Grande do Sul, tudo isso foi causado pelo aquecimento global. E sendo que a carne é uma das maiores causas do aquecimento global, tudo isso foi causado também pelo consumo de carne. Então a gente tem que repensar isso, quer dizer, eu quero consumir carne, eu preciso consumir carne de boi, porque o boi é o maior causador do aquecimento global, né? E é o que mais usa terras da agricultura. Se eu não tivesse a produção de boi, essas terras todas poderiam ser usadas ou para moradia ou para produzir alimento. Ninguém precisaria passar fome, né? Eu poderia produzir arroz, feijão, né, batata e tal. Mas eu estou produzindo carne bovina. Então, eu preciso consumir carne de boi. Eu não posso consumir carne de frango, não posso consumir carne de peixe, carne de porco e tal, né? Então, são questões que a gente tem que começar a pensar, né? Porque tudo que a gente faz na vida é político, né? Comer também é um ato político. Então, se eu quero melhorar o planeta, se eu quero lutar contra o aquecimento global, eu posso começar pelo meu prato. Posso começar escolhendo aquilo que eu vou comer. Acho que é isso. Assim, o vídeo de hoje é esse. Então, a mensagem é que se você quiser comer carne, então que você pense que tipo de carne que você está comendo, de qual animal e como que esse animal foi criado, né? Então tente evitar carne de boi, né, principalmente, que ela tem um impacto muito grande, né, no ambiente e que as outras carnes, né, sejam orgânicas. Sei que o preço é maior, mas são animais que são criados com menos crueldade e são carnes mais saudáveis também para o nosso consumo. E os alimentos processados têm que ser evitados. E de qualquer forma, a gente tem que pensar também na parte ética, quer dizer, qual é o sofrimento que eu estou impondo a um animal para ter esse alimento no meu prato. Então, eu preciso realmente desse alimento ou eu posso fazer trocas, né? Eu preciso da carne ou eu posso trocar a carne por outra coisa? E eu preciso da carne todos os dias ou eu posso diminuir o consumo de carne? Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Então o vídeo de hoje é esse. Eu agradeço muito por você ter acompanhado esse curso de alimentação. Logo mais eu faço os vídeos lá que eu prometi sobre água, sobre plástico, sobre agrotóxicos. E é isso, até o próximo. Namastê.